Olá, meus amigos, que a paz de Cristo Jesus reine abundantemente no coração de cada um de vocês. Eu vou comentar a lição de número 5 deste trimestre da Escola Bíblica Dominical. A lição do trimestre tem por título Integridade Moral e Espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja de hoje. Nós estamos estudando, como você já sabe, o livro de Daniel. E a lição de hoje tem por título Deus abomina a soberba. O texto áureo está baseado em Daniel no capítulo 4, versículo 37. Diz assim a Bíblia: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque toda a sua obra é verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. A verdade prática diz: a soberba é o pecado que mais afronta a soberania divina. A leitura bíblica em classe está baseada em Daniel no capítulo 4, versículo 10 a 18. Eram assim as visões da minha cabeça na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia dos céus, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai-a na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado de orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja dado coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isso em seu sonho, rei Nabucodonosor viu. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. A história se passa mais ou menos 25 anos após o início do reinado de Nabucodonosor da Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor resolve exaltar o Deus do céu, e o próprio rei Nabucodonosor vai testificar do poder e da soberania do Deus de Israel, do Deus do povo judeu. O capítulo 4 não é uma visão profética, o capítulo 4 não é uma passagem que traga alguma profecia bíblica, mas na verdade é um relato do próprio rei Nabucodonosor após os acontecimentos já terem Mas na verdade é um relato dos acontecimentos após eles terem se sucedido. Ou seja, o rei Nabucodonosor vai deixar escrito, vai deixar registrado nos anais da história o que Deus fez com ele, com seu reino, na época em que Daniel vivia no cativeiro babilônico. O rei começa exaltando o Deus dos céus,
fazendo menção do nome do Senhor e atestando e testificando daquilo que Deus pode fazer. E ele passa então a narrar um sonho que ele teve. Diz o rei que teve um sonho na sua cama durante a noite, e neste sonho ele viu uma árvore muito frondosa, uma árvore muito grande, em que os animais do campo ficavam à sua sombra, que as aves do céu nela faziam ninho, e que todos os seres viventes dela se mantinham. Mas de repente o rei sonhou que havia um anjo ou um ser celestial que veio e deu uma sentença dizendo: derrubai a árvore, cortai-a fora, mas o seu tronco e as suas raízes deixai-a. E por um tempo ela então voltaria a dar os seus frutos. O rei então chama novamente, a exemplo do que havia feito no capítulo 2, quando ele havia sonhado com a estátua. Ele novamente chama os seus sábios, os caldeus, os adivinhadores, para que lhe dessem a interpretação desses sonhos. No entanto, mais uma vez revelando que só Deus pode mostrar o futuro, que só Deus pode revelar sonhos, os caldeus, os adivinhadores, não puderam dar a interpretação. Então, mais uma vez, o próprio Nabucodonosor, lembrando-se de Daniel, lembrando-se que Daniel havia trazido a interpretação do sonho e da estátua, ele manda introduzir à sua presença Daniel, a quem chamam de Belsassar. Mas o próprio rei, vejam interessante que o próprio rei Nabucodonosor, ele reconhece a incapacidade dos deuses babilônicos para interpretar os sonhos. O próprio rei Nabucodonosor reconhece que em Daniel havia um espírito diferente. Reconhece que em Daniel havia um espírito que eu e você conhecemos, que é a presença de Deus. Mais uma vez, o Deus dos céus é glorificado na vida de Daniel lá no cativeiro babilônico. Diferentemente do que acontecera no sonho da estátua, nesta oportunidade o rei lembrou-se do sonho. Lá ele não havia se lembrado, mas aqui ele se lembrou do sonho e contou a Daniel o sonho. E a Bíblia diz que Daniel ficou meio apavorado. Porque de pronto, ele pediu um certo tempo, uma hora, ficou para dar a interpretação, mas dizem os estudiosos que na verdade ele já entendera pelo Espírito Santo de Deus, pela revelação do Altíssimo, que a sentença era contra o rei Nabucodonosor, que se referia não aos inimigos do rei, mas se referia ao próprio rei Nabucodonosor. Então Daniel se mostra meio apavorado, mas ele não tinha como fugir, ele não tinha como deixar de falar a verdade. Aliás, aqui nós aprendemos uma lição. O homem de Deus, a mulher de Deus, doa a quem doer. Ele precisa falar a verdade. A Bíblia diz: seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que ultrapassar a isso tem procedência maligna. Nós precisamos ter firmeza, mesmo que contra, muitas vezes, a nossa própria comodidade, mesmo que venha nos trazer algum problema, mas é preciso que a palavra verdadeira seja dita.
A Bíblia diz que a palavra boa, verdadeira, dita ao seu tempo, é como maçã em salvas de prata. Daniel não se omitiu. Daniel não se calou. Daniel disse ao rei: Rei, queria eu que fosse este sonho e a interpretação desses sonhos contra os teus inimigos. Eu percebo nessa linguajar, nessa fala de Daniel, que ele próprio parece se agradar do rei Nabucodonosor, ou reconhecer a bondade para com ele, para com seus amigos, seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, reconhecer uma certa bondade enquanto eles estiveram ali no cativeiro babilônico. Pelo que ele mostra que desejaria que o bem, aquele mal que sobreviria, fosse sobre os inimigos do rei, mas não. Daniel então dá a interpretação para o rei Nabucodonosor, dizendo que a árvore tratava-se do próprio reinado de Nabucodonosor frente à Babilônia. Ou seja, que o rei Nabucodonosor seria tirado do seu poder, tirado do seu trono e, pasmem, seria inclusive levado à loucura, chegando até a pastar como os animais do campo e a relva, o sereno, molhar o seu corpo. Mas é interessante que, quando Daniel fala esta verdade para o rei Nabucodonosor, Daniel chama a atenção do rei e pede ao rei para que o rei então se arrependa dos seus pecados e comece a praticar o bem. E principalmente que o rei comece a olhar para os pobres e para os necessitados. Mas a soberba, e o que é soberba? Soberba é aquele ar de prepotência, aquele sentimento de colocar-se ou de se sentir acima das demais pessoas. E esta situação, quando nós nos colocamos acima das demais pessoas, isso eu digo para você e para mim, nós afrontamos o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que todos nós somos iguais perante Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Quem disse para você que você é maior? Quem disse para mim que eu sou maior? O rei Nabucodonosor não poderia achar-se maior que as demais pessoas. E principalmente o rei Nabucodonosor não poderia tratar estas pessoas com menosprezo, com injustiça e com um sentimento de soberba, com um sentimento de altivez, com um sentimento de prepotência, achando-se maior que os demais. Grande só existe um, que é Deus. Ele sim. A Bíblia diz que ele está entronizado. A Bíblia diz que ele é o maior que todos. Quando nós intentamos ou achamos que somos melhores que os outros, me vem à mente que nós somos dominados pelo espírito do próprio Lúcifer. Lembra dele? Quando ele achou que poderia ser maior que Deus, achou que poderia colocar o seu trono acima do trono de Deus, entrou em Lúcifer a prepotência e a soberba. E toda vez que esse sentimento aparece no ser humano, ele é um sentimento diabólico. Ele é um sentimento que vem
do adversário. Ele é um sentimento que não vem de Deus. Lembre-se, cada vez que eu e você pensamos sermos maior que os outros, nós estamos dando vazão para que o inimigo entre nas nossas almas e coloque em nós essa semente diabólica de acharmos que somos bons. O próprio Jesus, você lembra quando ele estava encarnado? Quando chegou aquele jovem rico e disse para ele: bom mestre, ele diz o seguinte: bom é o meu Pai que está no céu. O próprio Jesus encarnado, ele se humilhou. Ele não se usurpou ser igual a Deus, mas deixou a forma e a glória de Deus para viver como homem. Assumiu atitude 100% humana, com fraquezas, com debilidades, contudo sem pecado, a gente sabe disso. Mas ele assumiu a natureza humana para mostrar para mim e para você uma atitude de humildade. Mas Nabucodonosor, observe, que 12 meses depois de ele receber a sentença de Deus através da boca do profeta Daniel, mesmo assim ele chega no seu terraço do palácio real. Estes não são os jardins da Babilônia que eu construí para a minha glória. Ele não ouviu a advertência de Deus. Ele não prestou atenção. Quem sabe nesta oportunidade que você está lendo ou ouvindo esta mensagem, Deus esteja falando com você. Não seja soberbo. Seja humilde. Reconheça a tua condição. Eu reconheço a minha condição de servo, de humilde, de pecador. Mas esse reconhecimento não pode ser um reconhecimento teórico. Não pode ser um reconhecimento de fala. Esse reconhecimento precisa ser um reconhecimento, primeiro, que nasça de um sentimento interior, que flua de dentro de você. O reconhecimento de que nós nada somos. Eu ainda escrevi ontem na minha página no Facebook sobre essas questões que estão aparecendo aí na mídia, de compras de voto, de utilização da máquina pública para favorecer o candidato A ou B, de urnas fraudadas ou não. Eu disse que o que me preocupa não são essas coisas de furto, de desvio do dinheiro público, da corrupção. Isso vai acontecer porque é da natureza humana, carnal, que não conhece Deus, a prática de atos ilícitos. No entanto, o que me preocupa, meu amigo ouvinte, é o que Deus fará com esta nação e com estes homens soberbos. Por causa da desobediência do povo de Israel, eles estavam lá no cativeiro babilônico. Veja bem que Jeremias cita Nabucodonosor como servo de Deus, no sentido de que Deus se utilizou de Nabucodonosor para trazer uma correção ao povo de Israel. Que correção a nação brasileira terá de Deus? Que consequências as nossas escolhas terão para a nossa vida? Porque eu ouso dizer para você que Deus não está dormindo. E Deus não está alheio a tudo que está acontecendo na nação brasileira.
a soberba dos homens, a ganância dos homens, pela sua sanha, pelo poder, a busca desenfreada pelo status, homens inclusive no meio evangélico, que não medem esforços para alcançar o poder e a fama e a glória. Eu digo para você, sem medo de errar, os olhos de Deus são como chamas de fogo. E Deus não terá estas pessoas por inocente ou por inocentes. Deus trará a juízo tudo aquilo que eu e você fizemos. Nabucodonosor foi levado à loucura. Nabucodonosor foi levado a uma situação caótica, até que ele reconhecesse que Deus é soberano, até que ele reconhecesse que contra Deus e contra a sua palavra ninguém pode. Preocupa-me o fato de nós vermos autoridades brasileiras desprezando a palavra de Deus, afrontando a palavra de Deus. Eu não conheci nenhum homem da história que afrontou Deus e ficou em pé. Eu não conheci nenhum homem da história, e Nabucodonosor é a prova disso, que, utilizando-se da sua soberba, da sua arrogância, da sua prepotência, ficou em pé perante Deus. Eu até disse nesse meu comentário, lembra-se de grandes personagens da história que ousaram afrontar Deus e que pretenderam ser maiores do que efetivamente eram. Pessoas como Hitler, Mussolini, mais antigamente os faraós do Egito, pessoas que tentaram discriminar povos através da sua soberba, da sua arrogância, passaram por cima de direitos dos homens, mataram milhares. Mas hoje eu pergunto para você, de que adiantou tanta malvadez? De que adiantou tanta perversidade? Deus não os terá por inocente. Eu fico pensando, homens públicos, alguns desviam milhares, milhões, não se fala mais em milhares, milhões de reais, enquanto nas filas dos hospitais, o pobre, os idosos, morrem sem atendimento. Milhões são desviados para uma minoria, enquanto a maioria sofre, pena, paga por esta conta. A verdadeira religião, senhores, é fazer a justiça, é atender o órfão, atender a viúva nas suas necessidades. Veja bem que o próprio Daniel pregou isso para Nabucodonosor. Nós vamos encerrar esta lição dizendo isso para você. A pregação de Daniel, ele disse para o rei: olha, rei, então quem sabe usas de misericórdia para com o povo, desfaça-se os seus pecados, deixe a arrogância de lado, deixe a soberba de lado, deixe a ganância de lado, e atenda aos pobres, atenda aos necessitados, faze-lhes justiça. Só que aqui eu quero também abrir um parêntese para mim e para você.
Nós não podemos apenas cobrar dos governantes políticos, homens públicos, que eles façam justiça. O sentimento de justiça começa em cada ser humano. O sentimento de justiça começa em cada um de nós. Eu acho interessante que a Bíblia diz assim, ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Tem pessoas que nunca vão chegar lá. Eles não têm condições de manterem-se fiéis se Deus lhes der aquilo que eles almejam. Tem um dito popular aí que fala o seguinte: quer conhecer o homem? Dá poder a ele. Na hora que ele receber o poder, você vai ver se ele continuará sendo a mesma pessoa. Homens, até mesmo de dentro da igreja, quando eles se valiam ou quando eles exerciam determinado cargo na igreja, suas atitudes eram umas. Conforme eles foram ascendendo, aumentando de cargo dentro da igreja, suas atitudes mudaram. Eles não saem mais nas portas, eles não cumprimentam mais as pessoas, eles não têm mais tempo para fazer uma visita, eles não têm mais tempo para ajudar o necessitado, porque se ocuparam demais com eles próprios e com o seu bem-estar. Mas Deus está nos chamando a atenção através do rei Nabucodonosor para que eu desça do pedestal, para que eu e você deixemos o orgulho de lado, para que eu e você entendamos que só Deus é que é maior que todos nós. Daniel teve a ousadia de dizer estas palavras ao rei: Rei, deixe o orgulho, pratique a justiça, atenda aos pobres, atenda aos necessitados. Mas o rei não deu ouvidos. Atenda aos necessitados, atenda aos pobres. Mas o rei Nabucodonosor não deu ouvido, não desceu do pedestal, não se humilhou, não reconheceu que havia dentro dele um sentimento mesquinho, diabólico da soberba. Mas eu chamo a atenção de vocês e minha, que Deus nos livre desse sentimento e que nós possamos, de hora em diante, vivermos irmanados, abraçados, ou melhor que isso, a Bíblia diz assim, tenha no que é do teu irmão maior do que o que é de você mesmo. Deixe que as outras pessoas reconheçam quem você é, mas não deixe esse sentimento de orgulho e de soberba entrar no teu coração. É preciso cuidado. É preciso que deixemos os grandes templos, e eu me dirijo mais especificamente agora a nós evangélicos. É preciso que nós deixemos os grandes templos. É preciso que nós deixemos a nossa comodidade. É preciso que nós deixemos o nosso comodismo, o nosso bem-estar, para olharmos um pouquinho além
e vermos a necessidade do nosso próximo. E vermos a necessidade de que alguém ao nosso lado está precisando da nossa ajuda. Não está precisando de tapinha nas costas. Não está precisando de vá com Deus, Deus te ajude. Não está precisando de discursos, nem de cima dos púlpitos. Discursos vazios, dizendo Deus te ajude, Deus te abençoe, quando na verdade Deus do céu está dizendo, ajude você. Eu acho lindo para nós finalizarmos a lição de Jesus quando os discípulos disseram, mestre, a multidão está contigo, despede a multidão para casa, porque estão com fome. E Jesus olha para os seus discípulos e diz, dai vós de comer a multidão. A responsabilidade de estender a mão é nossa, é vossa. A responsabilidade de ajudar no sentido de deixar de praticar o mal e de querer só para si é minha e tua. Porque quando nós não praticamos estas atitudes, nós vamos deixando a soberba, o orgulho, a mesquinhez, a prepotência e a arrogância e tantos outros adjetivos perversos e sentimentos perversos entrarem nos nossos corações. Eu quero fazer uma oração por mim e por você, para que Deus, através de um sonho, Ele chamou a atenção de Daniel, mas através desta palavra e desta lição Ele está chamando a minha e a tua atenção. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, humildemente, Senhor, eu me dirijo à tua presença nesta hora. Eu quero pedir, Senhor, que tu abençoes este ouvinte que está neste momento atento a estas palavras que estão sendo dirigidas a ele. Senhor, e que a tua palavra faça guarida ou ache uma boa terra nos nossos corações, para que frutifique e que nós reconheçamos que nós não somos nada sem a tua presença, que nós não somos melhores do que ninguém, Senhor, mas tudo o que nós somos, o que fazemos, é pela tua permissão. E como disse Paulo, quando nós nos gloriarmos, nós nos gloriaremos no Senhor, sabendo que teu é o edificar, o construir, o agir, o abençoar, o fazer, e que nenhuma árvore, uma folha de árvore se mexe, se não for pela tua permissão, e nem um fio da nossa cabeça cai, se assim tu não permitires. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Convido você a estar comigo na próxima semana. Deus te abençoe, em nome de Jesus.